E aí galera, professor Vitor Pirralho aqui da Isolada de Linguagens. Hoje eu vim trazer para vocês uma dica para o Enem, bem interessante. Vou falar de dois grandes escritores que todo ano sempre são uma boa pedida, né? Sempre esperamos alguma coisa, né, a respeito desses escritores. Então começaremos falando sobre o Machado de Assis, o grande Machado de Assis, que é tido aí por muitos como o maior escritor, né, brasileiro e também um dos maiores em língua portuguesa. Então, final do século XIX, primeiro você contextualiza historicamente, final do século XIX você vai pensar em proclamação da República, abolição da escravidão, né, toda aquela mudança política, social que o Brasil, que o mundo vem passando, todas as discussões filosóficas, científicas, e é nesse contexto que vamos ter o surgimento do realismo no Brasil. E o Machado de Assis é o responsável, né, por lançar aí, digamos assim, né, por iniciar o realismo no Brasil. Com a publicação de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, você tem um período no Brasil iniciado aí o período do realismo, tá? E aí, as três grandes obras do realismo, às quais você deve dar atenção, do Machado de Assis, certo? É uma espécie de trilogia, né, por assim dizer, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o enigmático e famoso romance Dom Casmurro, tá? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é aquela obra que você tem o Brás Cubas como narrador, mas o interessante é a forma que ele narra, o foco narrativo, pois você tem um defunto, né? Então o Brás Cubas vai narrar a sua própria história depois de morto, né? Então você tem aquela questão do defunto autor e não o autor defunto. Então o defunto autor porque ele se torna autor depois de morto. Então você tem o flashback, as digressões no foco narrativo, tá? E depois você tem Quincas Borba, que é uma obra cujo título é o título do personagem, e personagem tal que já tinha aparecido na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E depois vamos ter um livro, né, o Quincas Borba, tá? Que tem aquela questão interessante sobre o Quincas Borba homem e o Quincas Borba cachorro. O seu cachorro tinha o mesmo nome e ele vai ser um ponto crucial na obra, pois o Quincas Borba vai deixar todos os seus bens, toda a sua herança, para o seu amigo Rubião, com a condição de ele cuidar do Quincas Borba cachorro, né? Então, você tem aí alguns pontos interessantes entre as duas obras, como o tema preferencial do Machado de Assis, né, que é o adultério. Então, por exemplo, o Brás Cubas ele vai narrar suas histórias, suas memórias, e nessas memórias vai aparecer um triângulo amoroso, né? E também em Quincas Borba nós temos esse tema abordado. E em falando em triângulo amoroso, falando em adultério, você tem Dom Casmurro, que é o tema principal, uma obra enigmática até hoje discutida, que é aquela questão de Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Então, pelo fato de a narrativa ser feita pelo próprio Bentinho, o leitor pode seguir as provas que o Bentinho traz, né, e confiar no que ele traz, nos seus argumentos, ou o leitor pode ter um olhar diferenciado e, justamente por ser uma narrativa em primeira pessoa, pensar, não, ele está criando, né, esses motivos e essas provas, ele acha que foi traído, então o leitor pode fazer diferentes interpretações. E por falar em leitor, uma coisa que é também interessante nas obras de Machado de Assis, nas narrativas, é que ele traz o leitor para a obra, ele convida o leitor, então a narrativa convida o leitor, chama o leitor para participar. Isso vai acontecer em Dom Casmurro, né, a partir do momento que ele tenta trazer o leitor, né, para si, para que o leitor creia na traição, mas até hoje é uma obra em aberto que não temos explicação se Capitu realmente traiu ou não traiu o Bentinho, tá? Então você fica com essa expectativa, com essa dúvida, e até hoje é uma obra que se discute muito. Daqui do século XIX, de Machado de Assis, eu agora farei um salto já para o século XX, para a segunda geração do modernismo, ok? E vamos destacar o principal escritor do regionalismo de 30, que é o Graciliano Ramos, né? O nosso Graciliano Ramos, alagoano, nosso conterrâneo aí, que tem obras também muito importantes e sempre esperamos alguma coisa do Graciliano Ramos para os vestibulares, no Enem. Então vou destacar duas obras do Graciliano Ramos.
Vidas Secas, claro, que é uma obra que trata de seca, como já traz no título. Você tem uma família de retirantes que estão fugindo da seca, buscando uma nova vida, uma nova condição. O romance Vidas Secas é muito interessante porque ele é tido como romance desmontável, porque cada capítulo é um conto. Tanto você pode ler a obra inteira, do primeiro ao último capítulo, e ela faz sentido, como você pode aleatoriamente ler os capítulos e eles funcionarão também independentes como contos. Além disso, é uma obra cíclica, porque ela começa com uma fuga, a família fugindo da seca, e termina também com uma outra fuga. Então isso fecha um ciclo, né? Uma obra cíclica. E aí você tem personagens muito interessantes. O Fabiano, né, que é o pai da família, assim a Vitória, que é a mãe. Os dois meninos, que é bom observar, não têm nomes, né? Eles são chamados de menino mais velho e menino mais novo. E você tem a cachorra-baleia. A cachorra-baleia, muitas vezes, ela é tida como sentimento, ela tem mais sentimentos, né? Ela é muito mais humanizada, muitas vezes, do que os próprios humanos. Isso é um ponto interessante de se observar. Você pode ver até pelo próprio nome dos meninos, né? Que não tem nome, menino mais velho, menino mais novo, e a cachorra tem um nome, baleia, que vale ressaltar, lembra, água, né? Baleia. Então, aquela coisa na seca é uma forma de criar uma esperança, uma cachorra com o nome, né? Baleia, certo? Então, um romance que você tem que dar aí muito interesse a ele. O outro romance que eu vou destacar, agora do Graciliano Ramos, chama-se São Bernardo. Esse eu vou destacar fazendo uma ponte lá com Machado de Assis, né, que acabamos de falar, de abordar. E o que acontece em São Bernardo é o seguinte: o Paulo Honório, que é o proprietário da fazenda São Bernardo, certo? Que fica em Viçosa, lá no interior daqui de Alagoas, ele consegue se apropriar, consegue a propriedade, né, através de meios ilícitos. Então ele se apropria da fazenda, e quando ele se apropria, ele se põe na condição de proprietário, de explorador. Então isso vai ser importante, uma discussão importante naquele momento, no regionalismo, né, de 30 ali do modernismo, porque você vai observar o Paulo Honório como o proprietário, representando então a posse, o possuidor, o explorador, né? E aí você vai ter uma personagem que vai aparecer, Madalena, na fazenda, e ela representa o lado humano. Ela é professora, chega para dar aula aos trabalhadores e aos seus filhos, e ela começa a contestar a maneira como ele administra a fazenda, como ele trata os seus funcionários, e ela então representa o lado humano. Ela seria o ser enquanto ele o ter, né? E aí o que acontece? Ao longo da narrativa, você tem o seguinte: Paulo Honório começa a criar ciúmes, né, de Madalena, porque ele termina se casando com ela, porque ele queria ter um filho para assumir a fazenda, e isso acontece, ele se casa com Madalena, ela dá um filho homem a ele, e aí, durante a narrativa, ele começa a criar, certo, alguma espécie de desconfiança e ciúmes, e aí ele começa a desconfiar de tudo e de todos, começa a desconfiar dela, e esse é o ponto que nós vamos fazer na ligação com o Dom Casmurro. Então, o Dom Casmurro começa a desconfiar de Capitu, assim como o Paulo Honório começa a desconfiar de Madalena, que atraiu, e assim como Bentinho lá em Dom Casmurro, que diz até que o filho não seria dele, ele faz também. O Paulo Honório diz que o filho, né, que teve com Madalena não é dele. Então você tem esse ponto comum que é muito machadiano. E, inclusive, o Graciliano Ramos muitas vezes foi tido como o novo Machado de Assis, como um neo-realista, né? Então o Machado de Assis, o nosso grande realista, e o Graciliano Ramos tido como o neo-realista, fazendo esse ponto aí em comum. A obra também é narrada em primeira pessoa, é o Paulo Honório que narra, então as provas, a desconfiança vem toda dele, assim como o Bentinho lá em Dom Casmurro. Então, ficar esperto aí nesse link do século XIX, finalzinho do século XIX, e ali no regionalismo de 30 com Graciliano Ramos e a maneira que as histórias se processam. Então, nossa dica de hoje, galera, para o Enem, são esses dois escritores aí, Machado de Assis, Graciliano Ramos. Façam esse paralelo aí entre as obras e deem bastante atenção a esses dois grandes escritores. Beleza? Então hoje vamos ficando por aqui. Valeu, galera!